Deixa o Espírito de Deus se mover nesse lugar. Feche os seus olhos aí. Nós temos um probleminha sério. Às vezes a gente gosta que as coisas sejam do jeito que a gente gosta. Quando as coisas são diferentes, a gente se sente tão desconfortável, né? Mas é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto, nos levar para um lugar no seu sobrenatural, nos levar para um lugar onde nós não carregamos mais a nós mesmos, onde nós não ficamos mais de pé por conta própria. Deus quer levar você para esse lugar de dependência. Feche seus olhos aí onde você está. Deixa o Espírito Santo, deixa esse momento. Deixa o Espírito de Deus soprar sobre você. Abra mão da sua metodologia. Deixa o Espírito de Deus te mostrar algo novo nessa tarde. Mais perto do que o ar que você respira está o Senhor. Você é o templo do Espírito Santo, e uma vez que você entende isso no teu espírito, a sua vida é totalmente transformada. Deixa o Espírito de Deus se mover, fluir através de você. Perto está o Senhor, do coração quebrantado e contrito. Perto está o Senhor. Por isso eu digo como salmista, eu abro a minha boca, suspiro. Eu tenho sede de ti, Senhor. Espontâneo para Ele. Seja espontâneo para Ele. Se dê a Ele. Se dê a Ele. Seja dirigido pelo Espírito a dar ao Senhor uma adoração que Ele deseja receber de você. Ainda que você precise sair correndo, seja movido pelo Espírito.
Existe vinho novo à sua disposição. Beba. Quem bebe vinho novo não tem tempo para os problemas, para os conflitos. Quem bebe vinho novo não tem tempo para o pecado, para os tropeços de Satanás. Quem bebe vinho novo é cheio do Espírito. Beba. O Evangelho de Deus é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não se resume em palavras. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Deixe Ele se manifestar em você e através de você. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Deus está chamando esta geração. O Espírito Santo está gritando de megafone nestes dias: eu quero você, eu quero você, eu quero você. Responda ao seu chamado. 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 Os tempos de sequidão estão aí. As trevas invadiram a terra. Os povos sobre a escuridão estão, mas sobre você o Senhor nasce como o sol. Como o sol da justiça, o Senhor brilha sobre você. Você precisa dizer que sim. Sim ao chamado do Senhor. Estes dias são os dias. São dias como os dias de Samuel. Como os dias de Eli, o sacerdote.
do templo. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli eram sacerdotes juntamente com ele. Estavam ali envolvidos com a obra do templo, conheciam todos os rituais, tudo que deveria ser feito, todos os sacrifícios. Ofereciam sacrifícios ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que eles zombavam de Deus, porque eles roubavam das ofertas que eram trazidas ao Senhor. E eles se prostituíam, como se não bastasse eles roubarem do Senhor, roubarem dos sacrifícios trazidos à casa de Deus. Eles se prostituíam à porta do templo do Senhor. Imagine só que mau exemplo eles deram para todo o povo de Israel. O povo olhava para eles e não via, não encontrava neles o temor do Senhor. A palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não tememos ao Senhor, a única sabedoria que nós podemos ter é a sabedoria humana que perece. Mas se nós tememos ao Senhor, nós temos uma sabedoria que é acima de toda e qualquer sabedoria humana, a sabedoria de Deus, que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas. Tudo começa com o temor do Senhor. Mas os filhos de Eli, eles não ministravam ao povo o temor do Senhor, pelo contrário. Tudo que eles ministravam era permissividade e pecado. Porque tudo aquilo que eles não podiam fazer, eles faziam. E nós temos vivido tempos hoje, tempos de permissividade na igreja do Senhor Jesus. Tempos em que o temor do Senhor parece que desapareceu. Sabe por que muitas vezes o pecado domina? Pessoas que conhecem a Jesus, talvez você que conhece ao Senhor Jesus há tantos anos, há tanto tempo, porque o pecado ainda continua sendo atrativo para você? Por falta de temor do Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós amamos o nosso irmão, nós andamos em unidade por causa do temor do Senhor. Quantos aqui ministram na plataforma? Levante a sua mão. São ministros de louvor, de adoração, pastores. Levante a sua mão bem alto, faça assim. Querido, querida, você não pode subir nessa plataforma sem o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele te impede de pecar. Ele te impede de se afastar da presença de Deus. E o que Ofni e Finéias fizeram foi contagiar o povo de Israel com a falta do temor de Deus. E eu quero ler com você, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, a partir do capítulo 3. O texto diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Em todo aquele contexto de perdição, em que Deus amaldiçoou a casa de Eli, disse para ele: olha, não vai mais existir semente de você, eu vou apagar o nome da sua família, por causa da falta do temor. E no meio de todo esse contexto de perdição, o Senhor encontra Samuel. E se nós voltarmos um pouquinho, 1 Samuel capítulo 2, no verso 26, diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens.
E o Senhor olhava para Samuel e se agradava dele, porque Samuel era obediente e Samuel temia ao Senhor. Diz assim, a partir do verso 1: jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou outra vez a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli, que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Aqui o Senhor chama Samuel, e o Senhor manifesta a Samuel aquilo que ele iria fazer em Israel. Aqueles que estavam no templo eram referências a todo o povo de Israel. E por causa do pecado dos filhos de Eli, o temor do Senhor foi afastado. Nós lemos aqui no verso 1, que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. A palavra de Deus era muito escassa, diz outra tradução. Por que a palavra de Deus era escassa? Porque aonde existe pecado, Deus não pode falar, não é mesmo? Deus não consegue falar, Ele não consegue falar com alguém se essa pessoa não tem o temor do Senhor. E como o temor do Senhor foi afastado, foi deixado, a palavra do Senhor se tornou escassa. E eu posso ver nestes dias que nós estamos vivendo, que a palavra do Senhor tem sido escassa no nosso meio. Os sacrifícios, assim como naquele tempo, os sacrifícios continuavam sendo feitos. Os filhos de Eli continuavam trabalhando no templo, continuavam fazendo as coisas que eles aprenderam a fazer, as coisas que Deus ordenou que eles fizessem, os rituais que Deus ordenou que eles seguissem. Eles continuavam a fazer essas coisas, mas o seu coração estava longe do Senhor. E muitas vezes nós, nesta geração, nós continuamos com os nossos rituais, continuamos a fazer aquilo que nós achamos que é certo, e deixamos a presença de Deus de lado. Continuamos a trabalhar para Deus, mas deixamos a presença de Deus de lado. Uau!
Eu ouvi alguém dizer uma vez, há pouco tempo: sempre que o mover de Deus acaba, sempre que o mover de Deus vem e passa, ele se torna um movimento humano. Sabe o que isso significa? Quando o Espírito de Deus se move no meio da igreja, quando Deus traz algo novo à igreja, ao invés de nós começarmos a ir caminhando, continuar caminhando em dependência, na dependência do Espírito Santo, nós começamos a nos apegar às nossas fórmulas, começamos a usar aquilo que a gente acha que é certo. Adoração radical. Eu sou radical. Eu chego, vou adorar o Senhor e sou radical. Faço mais bagunça do que todo mundo. Grito mais do que todo mundo. Levanto a mão, pulo mais do que todo mundo. Sou radicalíssimo. Mas às vezes isso é apenas um ritual, sabia? Porque a presença de Deus se foi. O temor de Deus se foi. Lá na sua vida, no seu íntimo, lá onde ninguém te vê, o temor de Deus se foi. E por isso a presença de Deus se foi. Mas você continua cumprindo rituais, como se os rituais fossem a presença de Deus e pudessem substituí-la. Mas o Senhor está dizendo nestes dias que é tempo de nós abrirmos mão dos nossos rituais. Sabe aquilo que você pensa que é mais radical? A música do momento, aquela música que você ouve, se eu cantar tal música no louvor, vai ficar todo mundo cheio de Deus, sabe? Deus não se coloca numa caixinha. Eu tenho aprendido isso. Eu não posso pegar a presença de Deus, eu não posso baratear Deus, porque Deus não depende de mim, Deus não depende de você, nós é que dependemos de Deus. E é tempo de nós tirarmos Deus da caixinha. As canções, por mais emotivas que possam parecer ser, por mais intensas que possam ser, nenhuma das canções que nós cantamos, nenhum grupo de louvor, nenhum ministro, ninguém é maior e mais importante do que a presença do Senhor, do que o Senhor Jesus. Hoje de manhã eu pude ouvir bem claramente o Senhor falando isso no meu coração. É tempo de largar as fórmulas. É tempo de abrir mão do mover que já passou. É tempo de abrir mão do vinho velho, que você se apega a ele com tanto carinho tantas vezes, dizendo: eu tenho a revelação de Deus, eu sei quem é Deus. Quero dizer para você, existe mais. Existe algo mais. Existe algo que vai além dos nossos rituais, daquilo que estamos acostumados a fazer. E que o Espírito Santo tem para fazer no Brasil é algo sem proporções. É algo que o mundo nunca viu. O que o Espírito de Deus quer fazer no Brasil é algo totalmente louco. E você precisa abrir mão das suas fórmulas. Os filhos de Eli continuavam fazendo as suas fórmulas e fingindo que estava tudo bem, estavam pecando contra o Senhor e transgredindo a nação. E a presença do Senhor estava tão longe. Quando Samuel é chamado pelo Senhor, ele não reconhece a voz do Senhor. E ele acha que Eli é que estava chamando ele.
Muitas vezes nós pensamos que o chamado, essa coisa do chamado de Deus, isso é algo humano, isso é algo isso é um emocionalismo barato, coisa de homens. É o Senhor que está te chamando. Creia nisso. Aqui no texto diz que Eli já estava deitado no seu lugar e os seus olhos já começavam a se escurecer, que não podia ver. Nós temos visto os olhos desta geração, os olhos da igreja desta geração começando a se escurecer. Lá mais para frente um pouquinho nós vemos que a lâmpada de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor onde estava a arca, Deus chamou Samuel. E a lâmpada de Deus, ela era acesa. Era um castiçal. Esse castiçal era aceso à noite e pela manhã. Significa que quando Deus chamou a Samuel, o castiçal estava quase se apagando. E diz aqui que os olhos de Eli estavam se fechando. E o que nós temos podido ver nesses dias é que a lâmpada do Brasil está se apagando. O fogo do Brasil está se apagando. Os olhos, a nossa visão espiritual é como se ela estivesse se escurecendo, porque nós temos nos conformado espiritualmente e parado de buscar ao Senhor com intensidade, parado de ter fome e sede de Deus. A lâmpada do Senhor, ela era acesa com azeite, era um azeite muito puro da oliveira. E para que esse azeite fosse colocado ali, para ele ser extraído da oliveira, ele dava muito trabalho, tinha que ser amassada com muito carinho a oliveira, para que aquele óleo fosse tirado. E todos os dias os levitas tinham que ir ali fazer esse mesmo processo de extrair o óleo da oliveira, da oliva, colocar, renovar o óleo para que a lâmpada fosse acesa novamente. Meu irmão, minha irmã, você precisa se encher de Deus todos os dias. Você precisa se encher de Deus todos os dias. Diga isso para quem está do seu lado. Você precisa se encher de Deus todos os dias. Isso não tem a ver com congresso, não tem a ver com as reuniões de culto que você vai. Isso tem a ver com a sua vida com Deus, diária. Todos os dias você precisa gerar a unção de Deus sobre a sua própria cabeça. Todos os dias você precisa sacrificar ao Senhor. Você precisa amassar a oliva para que ela produza óleo. E amassar a oliva fala de se colocar nas mãos do Senhor para que Ele te trate, para que Ele cuide do seu caráter. Sabe de onde vem a unção? Sabe como é produzida a unção nas nossas vidas? Quando o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. À medida em que o caráter de Jesus vai sendo formado em mim e em você, dia após dia, a unção de Deus vai sendo derramada e ela vai sendo renovada sobre nós. Renovada. E o que o Brasil tem precisado nesses dias é de um renovar da unção. Não apenas de um mover que vai vir e que vai passar, mas de um renovar diário da unção de Deus. Você precisa estar neste lugar, se colocar neste lugar, de ser amassado para gerar unção. Diga isso, ser amassado para gerar unção. E quando você é amassado, você gera unção não só sobre você, mas você também tem unção para os outros. Sabe, isso me fala de coisas práticas que nós precisamos fazer.
Por que que você pensa às vezes que você tem anos e anos de igreja e a sua vida continua absolutamente a mesma, nada mudou? As pessoas olham para você e dizem: você é crente? Que luta, hein? Se crente for assim, meu filho, não quero ser crente nunca. Se crente for chato e má companhia, eu não quero ser crente. Eu já ouvi gente dizendo isso, sabe? Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de unção. A gente precisa de um renovar da visão de Deus em nós. Como é que isso vai vir? Por osmose? Vai dizer: Deus, renova a minha visão. Pronto, sai para trabalhar. Não. Você precisa fazer coisas práticas. Você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa adorar ao Senhor todos os dias. Isso gera unção sobre você. A presença de Deus, ela só vai transformar o nosso caráter se nós nos expomos a ela. Se nós não nos expomos à presença de Deus, nada vai acontecer. Nós vamos simplesmente fazer rituais. Nós vamos entrar pela igreja. Alguém vai estar cantando ou alguém vai estar pregando. Eu vou levantar as minhas mãos. Tudo vai continuar o mesmo. A mesmice de sempre. Deus quer fazer coisa nova. Deus quer fazer coisa nova. Mas para que a coisa nova de Deus venha sobre nós, é necessário que a gente tome uma posição concreta. É algo concreto. Diga aí para quem está do seu lado: você precisa. Isso é uma ordem do Senhor para você. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa. Não é só quem está à frente que precisa, você precisa. É tempo de tomar posição, de tomar o seu lugar. Samuel, depois que o Senhor o chamou várias vezes, ele finalmente entendeu. Ele foi até Eli e ele entendeu que era o Senhor quem estava chamando Samuel. E ali Samuel se dispõe e diz: eis-me aqui, Senhor. E o que essa geração tem necessitado é se dispor para que o Senhor a use. Eu preciso me dispor para que o Senhor me use. Você precisa se dispor para que o Senhor te use. Nós precisamos parar de querer usar a Deus para satisfazer os nossos interesses. Sabe, a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. E Ele precisa ter liberdade de vir e fazer aquilo que Ele quer. Mas se nós continuarmos a tomar o controle, ficar com Ele na mão, nada vai acontecer. Eu quero fazer um apelo a você aqui nessa tarde. Feche os seus olhos aí onde você está. Fique de pé no seu lugar nessa hora. Feche os teus olhos. Peça ao Senhor para sondar o seu coração nessa hora. Será que você tem gerado unção sobre a sua própria cabeça? Você, ministro, pastor, líder, você tem tido temor de Deus quando você pisa na plataforma e pega no microfone? Qual tem sido a sua vida com Deus? Você tem incluído a presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia, nas coisas simples que você faz? Sabe, Jesus quer participar de todos os momentos da nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir.
Jesus quer participar de cada momento. Mas quantas vezes a gente tem excluído Jesus? Vivido só de rituais, de religiosidade. Peça ao Senhor para sondar o seu coração nessa hora. Você tem tido uma vida com Deus? Você tem tido temor do Senhor? São assustadoras as coisas que têm acontecido dentro da casa de Deus, gente. O pecado tem convivido conosco de uma forma assustadora. E por causa disso a presença de Deus não se manifesta tantas vezes. Eu creio que estamos vivendo no Brasil um tempo de visitação de Deus. Como se a nuvem de Deus estivesse sobre o Brasil, esperando para chover, esperando para chover, esperando para chover. Como se o avivamento estivesse esperando para vir, esperando alguém dizer sim, Senhor. Como Samuel. A nuvem de Deus está sobre nós. Mas se nós não atendermos ao chamado do Senhor e dissermos a Ele não, se nós o ignorarmos, eu vou dizer uma coisa: o nosso tempo vai passar e Deus vai escolher outra nação. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer conosco. Isso não vai acontecer conosco. Não vai passar desta geração aquilo que Deus tem para fazer no Brasil, aquilo que Deus tem para fazer nas nações. Quem sabe você tem um chamado missionário e você reluta tanto em dizer sim, em abrir mão de coisas. É tempo. É tempo. É tempo de fazer coisas práticas. Se você reconhece no seu coração que você não tem feito coisas práticas para Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, adorar ao Senhor no seu secreto. Se você reconhece isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente, reconhecendo, se humilhando na presença do Senhor. Você tem desperdiçado o chamado de Deus para você, desperdiçado o seu potencial com o pecado. Se você tem perdido o temor de Deus, está se conformando com o mundo, está tomando a forma do mundo, está falando como o mundo fala, está se vestindo como o mundo se veste, agindo como o mundo age. É tempo de voltar à cruz. Tempo de voltar à cruz. Tempo de voltar à cruz. Abre a sua boca nessa hora e comece a falar com o Senhor. Você também que está nos bancos, você que não veio à frente, comece a abrir o seu coração ao Senhor nessa hora. Abre a sua boca, você que está aqui à frente, abre a sua boca. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho feito isso. Senhor, eu não tenho feito aquilo, eu não tenho vivido uma vida prática com o Senhor, Deus. Uma vida diária, Deus. Eu não tenho vivido uma vida diante do Senhor todo o tempo. O meu coração tem se desviado, Senhor.
Ah, Deus. Diga para Ele. É necessário um real arrependimento para que haja um fogo real. E acredite em mim, a presença de Deus é mais do que barulho. É mais do que emoção. Se a presença de Deus se foi de você, é tempo de trazê-la de volta, com o coração quebrantado e contrito. Se a nuvem de Deus passou de sobre você, se a frieza parece que está batendo no seu coração, é tempo de voltar a fazer. É tempo de voltar a sacrificar ao Senhor. É tempo de voltar a gerar unção sobre você mesmo. Oh Deus, Senhor, nós reconhecemos o Teu chamado, Senhor, sobre nós. Como nação brasileira, Senhor, nós reconhecemos o Teu chamado, Deus. Deus, tantas outras nações foram chamadas, Deus, e o tempo do chamado passou, porque não houve uma resposta, Deus. Oh, Deus, mas nós te clamamos, Senhor, nesta tarde, Senhor. Nós te clamamos nesta tarde, Senhor, que não passe de nós o tempo da Tua visitação, Senhor. Que não passe desta geração, Senhor, o tempo do chamado do Senhor, oh Deus. Que não passe de nós, Senhor, a Tua nuvem, Senhor, a Tua chuva, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos manter a lâmpada acesa. Queremos manter a nossa lâmpada, a nossa luz queimando, Senhor. Manter o Teu fogo queimando no nosso coração, Senhor. Trazendo a Ele unção, unção, unção. Gerando unção, gerando unção, unção. Gerando a Tua unção sobre nós, Senhor. Oh Deus, Senhor, nós clamamos nesta tarde, Deus, que o Senhor levante neste lugar, oh Deus, uma geração que não vive por aparências, que não vive de modismos, Deus, mas uma geração comprometida com Teu coração, Senhor. Uma geração que pergunta ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. Uma geração que teme ao Senhor. Uma geração que precisa de Ti, Senhor. Não apenas de palavras, de canções, mas de verdade, Senhor, todos os dias, Senhor. Levanta, Senhor, neste lugar. Levanta, Senhor, neste lugar. Levanta, Senhor, neste lugar. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, esta geração. Levanta, Senhor, esta geração. Levanta esta geração neste lugar, Senhor. Levanta esta geração neste lugar. Geração que diz sim, sim, sim. Eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor. Oh, levanta, Senhor, neste lugar. Uma geração comprometida com a Tua santidade, Deus. Levanta, Senhor, neste lugar, Senhor. Uma geração que não se conforma com o mundo, Deus. Uma geração que não se conforma com o pecado. Oh, uma geração que não se conforma com a televisão, com os seus lixos, mas que se enche do Espírito. Levanta neste lugar, Senhor. Levanta neste lugar, Espírito Santo. Oh! Senhor.
coração, Senhor. Atrai o meu coração a Ti, Senhor. Oh. Você que não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não está aqui à frente, vem aqui à frente. Levante as suas mãos onde você está. Creia na presença de Deus. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Tudo que você precisa nessa tarde é recebê-lo, recebê-lo, abrir a sua boca e falar em outras línguas, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Você vai repetir comigo uma oração nesta hora. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. A Tua palavra me diz que se eu pedir ao Senhor um pão, o Senhor não vai me dar uma cobra, Deus. Se eu pedir ao Senhor o Espírito Santo, eu sei que Tu me darás, Senhor. Por isso nesta hora eu te peço, me batiza com Teu Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Eu creio, Senhor, que quando eu disser amém a esta oração, eu não vou mais falar em português, eu vou falar em línguas, em nome de Jesus. Amém. Receba, 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 receba. Abre a sua boca, não fale mais em português, fale em línguas. Creia na presença de Deus. O Espírito Santo já está sobre você. Receba, receba. Você que assiste pelo vídeo, receba agora em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh. Deixa o Espírito Santo soprar sobre você. Seja cheio nessa tarde. Seja cheio nessa tarde.